quinta aqui pela segunda semana seguida. Não sabe nem mais falar direito. Maigovan e Melonin. E vamos para o capítulo 2 de Duas Torres, do livro 3, Os Cavaleiros de Rohan. Toca a música. Eu não tenho direitos pra tocar a música no YouTube, eu sou pobre. Lembram do violininho? Tan, 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 tan. Aragorn e seus dois amigos seguem viagem pelos cantos ou pelos whatever de Emil. Vocês lembram do Gimli falando no filme? Emil! E estão seguindo os passos dos orcs. Eu quero fazer uma pausa aqui rapidinho para ver se vocês são nerds de verdade. Quando vocês estão lendo as descrições de Tolkien, as descrições das paisagens, a ambientação que ele constrói à nossa volta, vocês conseguem perceber exatamente o que ele está falando? Vocês conseguem visualizar o que ele está descrevendo para nós? Eu faço essa pergunta porque eu me fiz a mesma pergunta. Eu várias vezes, como eu já falei, eu já li esses livros muitas vezes. E em algumas vezes, principalmente as primeiras, eu acho que talvez a primeira, não vou lembrar perfeitamente, mas acho que a primeira, e obviamente eu não percebi tudo. Não dá, né? A gente está lendo paisagem e árvores e caminhos e a gente tenta, claro, botar ali um caminho que a gente conheça na nossa cabeça. Até dependendo da idade, eu tinha 13 anos, eu não tinha tanto conhecimento assim de floresta. Em geral, eu conheci o Parque Lage Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Era tudo que eu conhecia. Mauá era a minha referência. Então a gente coloca algumas coisas. Depois de uns anos, depois que você já tem algum tipo de... Nossa, a viajada, né? Não quero dizer isso. Quero dizer que depois você já viu muitos filmes, já teve acesso a muitas fotos, muitos vídeos da internet de lugares mágicos, incríveis da natureza. Quando você lê uma passagem de Tolkien muito bem escrita, por sinal, como sempre, a visualização do ambiente se torna mais rica. Tem mais textura, tem mais cor, tem cheiro. Vocês também sentem isso? Ou eu que sou muito nerd? Tem uma hora que ele diz assim: o vale corria como uma depressão pedregosa entre colinas sulcadas. O que exatamente vocês estão vendo? Depressão é uma área mais baixa que a área em volta ou abaixo do nível do mar. Isso vocês sabem. Colina pode ser um morro, uma montanha. É subjetivo porque vai depender de como a descrição se desenrola pra gente saber exatamente o tamanho da colina. E sulcadas vêm dos sulcos da pedra. Fendas, frestas. Aí se a gente entende não só as palavras em português ou em inglês, dependendo de qual língua você tá lendo, não é questão só de entender o significado da palavra, é também óbvio. Vem daí, em primeiro lugar, mas eu digo assim, mesmo entendendo o significado da palavra, visualizando a parada, as descrições, gente, se tornam tão mais ricas. Porque quando a gente consegue se teletransportar para a Terra-média de fato. Entende? Aí vocês ficam reclamando da descrição do Tolkien, quando a nerd aqui tá, na verdade, preferindo que tenha esses detalhes, porque eu quero saber se a pedra é sulcada ou não. Eu quero! Fica muito mais fácil fechar os olhos, eu vou parar lá. É claro que agora a gente tem os filmes, a gente tem a série Anéis de Poder, né? Todos aqueles milhões gastos em paisagens, em fotografia, ou CGI, no caso, provavelmente de Númenor. Sei lá. Mas a gente fecha os olhos e consegue ir pra Terra-média. Eu garanto que você consegue. Porque se você lê e não dá importância para o que está sendo lido, aí é claro que vai te dar esse caldo para dizer que são descrições demais. Porque você não está prestando atenção, não está tentando transformar essas palavras em um significado para você. Não precisa ser um significado para todo mundo. Às vezes umas pedras sulcadas que você está vendo são diferentes da minha, mas não tem problema. Pronto, não vou mais encher o saco com isso, juro. Foi só aqui um parêntese importante que essas descrições só fazem sentido, de fato, se a gente realmente prestar atenção nelas. Senão fica que nem... As músicas, mesma coisa. Se vocês acham chatas as músicas todas que o Tolkien bota nos livros, é porque vocês não param para ler e prestar atenção nas letras, que são riquíssimas e falam muito do passado da Terra-média, do passado dos elfos, passado de Troubles, quem seja. Aliás, Anéis de Poder, se vocês estão acompanhando, as músicas do Senhor dos Anéis, seja da Sociedade do Anel, das Torres, Retorno do Rei, que seja, tocam em personagens, Gil-galad, Elendil, whatever, que aparecem na série. Então, assim, se não for pela descrição do Tolkien, pelo menos por essas referências da série, talvez você queira reler essas músicas e gostar. Que tal? Caralho, maluca, eu sou muito chata pra caralho. Continuemos, porque é um capítulo realmente muito grande. Aliás, eu não vou nem comentar o prequel que vai rolar aí. Sabemos, Rohirrim, vai rolar um prequel aí do Gollum. Talvez até o Ian McKellen apareça como Gandalf de novo, a gente não sabe. Tá rolando uns boatos. Eu não vou entrar nessa agora por enquanto. Já não basta Anéis de Poder, que eu já tô inserindo algumas coisas aqui.
E tem uma cena parecida aqui, como no filme, que o Aragorn pergunta pro Legolas o que os olhos elfos dele estão vendo. Legolas, what your elf eyes see? Taking the hobbits to Isengard. Não é bem uma cena apenas, que eles meio que estão acompanhando os olhos, né? Eles precisam do Legolas praticamente o tempo todo, porque né, os olhos dele enxergam mais longe, então o tempo todo. Só que essa cena no filme, pra explicar que isso talvez tenha acontecido mais de uma vez, mas no filme é só nesse momento, é sensacional, vai. E os trechos que mostram o Legolas, o Aragorn e o Gimli tentando decifrar e deduzir o caminho que os Uruk-hais, os orcs, tomaram, tentar adivinhar quais foram as ações do inimigo em relação a esse caminho, enfim, são cruciais aqui pra leitura. E a essa altura você já viu um monte de coisa de Rohan. E depois de muito tempo é que eles finalmente se deparam com os Cavaleiros os Cavaleiros de Rohan. E agora, minha gente, é que o capítulo fica quente. Que diálogo, minhas pessoas queridas, que diálogo! Você consegue, em um diálogo, dessa hora que o Aragorn fala ali com os Cavaleiros de Rohan, consegue identificar orgulho, preconceitos, sabedorias, experiências de vida, o histórico de Rohan, tudo isso numa troca de informações de apresentação entre o Elmer, terceiro marechal da Marca dos Cavaleiros lá, whatever, e o trio aventureiro. Tem uma hora que o Aragorn cresce quando ele se apresenta, e ele não esconde seu herdeiro de Isildur, que até o Gimli e o Legolas ficam surpresos. Meio que assim, eles ficam assim, caraca, eu sou amigo da realeza, eu tinha esquecido. Sabe? Nesse nível. Conversa vai, conversa vem, eles falam que o Boromir morreu, ao que o Elmer, obviamente, fica arrasado. Eles sabem quem é Boromir. E aí fala super bem do maluco. Eles contam que o Gandalf caiu. E aí, olha que interessante, embora o Elmer fique triste com a notícia, olha a informação boa. Ele tá mal, pô, que merda, o mago morreu e tal, mas atualmente, o mago é conhecido aqui como portador das más notícias. Ele não é mais muito bem-vindo nessas áreas. Aí tu fica assim, Ele comenta do cavalo que foi roubado pelo Gandalf, Shadowfax. Até a coincidência que agora fez sentido pra ele, que foi porque o cavalo voltou sozinho, não tem muitos dias. E aí, com essa informação de que o Gandalf morreu, tudo fez sentido. E olha como é que se encaixa aqui também pra nossa leitura, em relação até ao cavalo do Gandalf. Tipo, pô, o Tolkien se preocupa com tudo, adoro. Em troca dessa troca de informações, né, já que o Aragorn tá revelando tudo, o Elmer também fala assim, poxa, é bom vocês falarem isso, porque a gente acabou de ter uma batalha aqui contra os orcs, matamos geral, mas nenhum sinal de hobbit nenhum. Foi mencionado, cadê os pequenos halflings, os hobbits pequenos? E ele diz, não, matamos tudo, era tudo orc. O comentário que o Elmer fala é que para essa galera, para os Rohirrim, para esses humanos, para essa região em si, os hobbits são personagens de contos de fada. Não é contos de fada, né? São lendas, são personagens de lendas, de histórias para criança. Nosso conto de fada, saca? E aí outras informações também cruciais aqui pro leitor que eles dão é que o Saruman tá avançando com o exército dele, seus propósitos malignos. Existe uma esperança que os hobbits possam ter fugido pra floresta. Lembrando aqui que a gente tá falando da floresta de Fangorn, aquela que geral fala que é uma loucura entrar ali, tem isso no filme dos Torres também, vocês lembram disso? E por último, mas não menos importante, o Elmer decide emprestar 2 dos seus cavalos para o trio aventureiro. É importante lembrar também que o Elmer estava nessa área não porque ele foi banido da Terra, que nem acontece no filme, né, que tem aquela coisa com grima, nada disso. Ele estava ali como comandante, né, porque ele tinha que combater os orcs na fronteira ali de Rohan, a mando do rei, inclusive. A voz do Elmer, do Carl Urban, no filme, chamando os cavalos. Hasufel! Elrond! Hasufel! Elrond! May these horses bear you to better fortune than their former masters. Ai, eu sou muito hétero. Vocês já viram The Boys? Meu Deus do céu. E galera, Elmer não é um personagem qualquer. Muita coisa ainda pela frente pra acontecer com ele. Minha Nossa Senhora. Isso aqui foi só uma introdução, um capítulo grande, mas é o início de tudo, sabe? E antes de acabar o capítulo, galera, Tolkien do suspense ataca novamente. O Elmer chega todo em tom de conspiração e avisa pro trio que ele acha, né? Acha, mas ele tá sentindo ali que o Saruman se tornara um espião, usando capuz e disfarces pra andar por aí. Olha a dica. The White Wizard is cunning,
He walks here and there, they say. There's an old man, hooded and cloaked. And everywhere his spies slip past our nets. A gente não sabe que mago é esse que tá andando por aí com capuz e disfarces. Pelo jeito, o Elmer pensa que é o Saruman. E a gente perdeu, como vocês já sabem, a gente perdeu o Gandalf. Não pode ser o Gandalf. Nem ele jamais pensaria isso. Olha que legal. Caralho, Tolkien me empolga muito, cara. Bom, finalmente quando Aragorn e companhia encontram os orcs mortos e resolvem acampar ali pra enxergar melhor durante o dia, porque eles querem, né, ver se tem corpos de Pippin e Merry ali ou não, resquícios de alguma coisa pra dar alguma pista. Eis que surge um velho misterioso, mas que rapidamente desaparece. Reforça o quê? O que o Elmer acabou de falar, que pode ser o Saruman como espião, certo? E detalhe, os cavalos sumiram. Presente à toa, né? Pegaram os cavalos emprestados para eles subirem logo em seguida. Para quê? Os cavalos somem, ninguém sabe quem é o velho. Resta esperar pelo dia seguinte, que talvez amanhã, né? Como sempre, traz aí um dia renovado, esperança, whatever. E olha a audácia de Tolkien. Termina o capítulo de um jeito, Tolkien suspense, a gente termina querendo saber o que vai acontecer, né? E a audácia do Tolkien é que, não, peraí, agora eu mudei, agora eu vou cortar para o ponto de vista de Merry e Pippin. E não só isso, que no próximo capítulo não só a gente vê o Merry e Pippin que eles estão fazendo, como tem que voltar um pouco no tempo, desde o momento da sociedade sendo rompida, pra gente entender o que aconteceu com Merry e Pippin. Minha gente, Duas Torres é todo assim agora, cheio de ganchos, suspense, e a gente desesperado pra saber o que tá acontecendo, e ao mesmo tempo desesperado também por mais interações e mais informações da malta toda nova de personagens. Que é muita gente nova, é muita gente legal, a gente quer saber de tudo. Ai, que delícia! Na Maria.